Qual será o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro? Começa agora JBR News. Rodolfo Lago hoje traz uma apuração para vocês e também para mim de uma análise que será feita também por ele com relação a justamente o que abriu esse conteúdo, que é o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. É muito claro que Jair Bolsonaro abriu mão do papel de líder, que ele obviamente teve enquanto presidente da República até dezembro do ano passado. Mas já em novembro, ou seja, após as eleições, Jair Bolsonaro já dava sinais muito claros que este papel de líder ou liderança estava um pouco fora do dia a dia dele. Ele passou um bom tempo calado, foi para os Estados Unidos, lá está, e até agora, apesar de um grande número de eleitores se colocar publicamente favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo se mantém no alto exílio. E aí, Rodolfo? Pois é, ele falou numa entrevista lá nos Estados Unidos, Alexandre, que ele deve voltar agora em março. Ele deu uma entrevista para o jornal americano The Wall Street Journal, dizendo isso, e que a ideia da direita no Brasil não morreu, segundo ele. Mas as notícias das últimas horas aí, elas não têm sido muito boas, não foram muito boas para o Bolsonaro, né? E nessa própria entrevista ele fala um pouco isso, dizendo lá que ele tem receio de aparecer alguma prisão dele, ele voltando para o Brasil. Não sei se isso vai acontecer, muita gente acha que isso não é provável, que isso até poderia vir a torná-lo um mártir, né? Ser uma coisa que não viria a acontecer. Mas algumas situações aí que são meio complicadas para o Bolsonaro nesse sentido. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, resolveu incluir numa ação que é movida pelo PDT, que pede a inelegibilidade da chapa Bolsonaro-Braga Neto, né, a chapa que disputou as últimas eleições, né, e foi derrotada, pede a inclusão daquela minuta do decreto golpista nessa ação de inelegibilidade. Na qual, inclusive, o próprio TSE, há 2 semanas, já em decisão, definiu que é parte da ação. Havia uma decisão do ministro Benedito Gonçalves, de um ministro, né? Isso foi então ao plenário, e o plenário, por unanimidade, referendou, ou seja, não há mais discussão nenhuma de que o documento faz parte desse processo. E o que eu apurei junto a pessoas aí do PL é que esse é o ponto que mais preocupa eles, porque considera-se que esse decreto golpista que daria materialidade à suspeita de que um golpe estava sendo tramado. Quer dizer, fora da minuta de decreto golpista, o que você tinha era, de um lado, o Bolsonaro, em alguns momentos, questionando o sistema eletrônico de votação, e as pessoas, enfim, fazendo, por outro lado, a baderna, as coisas aí que foram feitas. E o Bolsonaro dizendo, olha, não estimulei essas pessoas a fazer isso. Mas a minuta de decreto mostra que, de alguma forma, alguém arquitetou algum caminho no qual haveria uma intervenção do Tribunal Superior Eleitoral, uma revisão do resultado da eleição, ou seja, ela dá, como eles disseram, materialidade ao golpe. O que complica ali, pode vir a complicar a situação do Bolsonaro, né? E finalmente, um outro ponto aí que não ajuda muito a vida do Bolsonaro foi a pesquisa feita pelo Instituto Quest, que foi divulgada ontem, que dá ao presidente Lula, ao governo Lula, 40% de aprovação. E aí há uma avaliação feita por alguns analistas de que menos do que efetivamente isso significar que as pessoas estão aprovando o que o Lula fez nesse primeiro mês de governo, ela apontaria uma desaprovação dessas coisas mais radicais feitas pelos bolsonaristas, especialmente o 8 de janeiro. Então,
juntando essas coisas todas, eu acho que você tem aí algumas situações hoje que não ajudam muito o Bolsonaro nesse momento em que ele planeja retornar para o Brasil, né? Eu acho que, em primeiro lugar, esse decreto não consegue atrapalhar o Bolsonaro. Ele, de fato, já atrapalhou a vida do ex-secretário de Segurança e ministro da Justiça, Anderson Torres, mas o Bolsonaro tem um álibi, porque não há nada que comprove, a não ser que o próprio Anderson Torres declare que o Bolsonaro tivesse ao menos conhecimento do documento. Portanto, isso não toca nele. É mais uma espuma. Com relação à questão da pesquisa, eu concordo plenamente, porque não há tempo ainda para se medir um governo que está chegando ainda no seu segundo mês. É muito mais ainda o recall do que foi 2022. Mas como eu falei no início, Rodolfo, a gente chegou ao final do nosso conteúdo. Não vejo ainda Jair Bolsonaro com disposição para ser o líder dessa direita. Ele sabe que essa direita tem nele um líder, ele sabe que essa direita tem muitos votos. O PL, um dos principais partidos desta ala da direita, sabe que precisa de um nome para liderar esses eleitores, porém, como nós falamos ontem, o vácuo continua. Mas a gente continua amanhã, porque chegamos ao final deste conteúdo agradecendo a sua audiência. A gente agradece muito, até amanhã. Voltamos aqui com vocês e novas informações.